Boa noite, irmãos e irmãs da Quinta EBB e todos que acompanham o nosso canal. Vamos continuar nosso estudo de quarta-feira, baseado no livro de Augusto Nicodemos, Cristianismo Simplificado, Respostas Diretas a Dúvidas Comuns. Capítulo 3, que trata sobre pecado e salvação, o tema de hoje é a diferença entre arrependimento e remorso. Vou recorrer também a uma obra, Dr. R.C. Sproul, o que é arrependimento. Ele define assim: arrependimento vem da palavra grega metanoia. O prefixo meta pode significar ao lado ou depois, mas o que nos interessa é que essa metanoia significa uma mudança significativa de mente. Alguns termos bíblicos são importantes para nós definirmos o que é arrependimento. E o arrependimento não é somente um remorso de uma ação específica, ele é um sentimento associado com o pesar e a tristeza por haver agido de uma maneira específica e envolve tristeza pelo comportamento anterior. O Antigo Testamento incluía frequentemente um chamado ao jejum durante uma assembleia. Os israelitas se vestiam de roupas específicas, um símbolo externo de jogar cinza na cabeça. As mulheres desgrenhavam o cabelo, puxavam, sinal de arrependimento. Os homens tiravam as barbas, feriam as barbas. Era um autoabatimento. Mas tudo isso era também algo específico, mas algo que chamava a atenção das pessoas que viam. Era uma atitude exterior de algo interior. Mas muitas vezes Deus reprovava essas atitudes porque não vinham do coração. E o profeta Joel fala o seguinte: rasgai o vosso coração e não as vestes. O Salmo 51 fala sobre uma confissão de Davi após ter cometido pecado com Batseba e depois ter assassinado Urias. Um texto que nos chama a atenção, que fala sobre o arrependimento, que basicamente o que nos importa são as inferências bíblicas que nos ajudam, é Marcos 1, 14 a 15, falamos do Antigo Testamento. Marcos 1, 14 a 15 fala o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, a evangelização apresenta quem Deus é, o estado do homem, e em seguida Deus já chama as pessoas, os homens, inclusive até as crianças, ao arrependimento, que é a mudança de mente. Não é só a mudança de comportamento, deixar de ir para o clube para ir para a igreja, deixar de assistir filme para assistir filme evangélico. Não é mudança somente de comportamento, mas é de pensamento, porque tudo acontece no pensamento. Os pensamentos estão contaminados e isso vai afetando todo o corpo. O texto de Atos, capítulo 2, 36 até o 38, depois que Pedro fala sobre a condição dos israelitas, ou seja, o que aconteceu no texto de Pentecoste, o dia de Pentecoste, ele vai falando que eles não estão embriagados, porque estão falando lá em línguas diferentes. E Pedro, ele começa assim, em Atos 2,14: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados. Então ele começa a falar o seguinte: vocês sabem as profecias, o que ia acontecer nos últimos dias, nos dias que viria o Messias, e vocês crucificaram o Messias. Vocês são culpados. E ouvindo eles essas coisas, verso 37, compungiram o coração, quebraram o coração, ficaram constrangidos, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aí vem a resposta de Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo
para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, alguém que entra na igreja não é um chamado para uma restauração sentimental, para uma restauração financeira, uma melhora de aceitação, de autoestima. Não, é um chamado para o arrependimento. A tristeza pelos pecados cometidos não é remorso. Então o texto aqui, do Dr. Nicodemos, fala o seguinte: há diferença entre arrependimento e remorso? Arrependimento é tristeza pelo pecado mesmo. Remorso é tristeza porque o pecado que foi cometido trouxe alguma consequência. Mas a pessoa poderia continuar no pecado, entristecendo a Deus, entristecendo seus familiares, a ele mesmo, e passar por de forma assim que ninguém viu, né? De forma oculta. Então foi descoberto, existe um remorso. Puxa, que tristeza que eu fiz errado. Mas se tivesse dado tudo certinho, eu não estaria triste. Então o remorso é como o autor vai falar aqui, Dr. Nicodemos, sobre o pecado de Judas, ou seja, o de Pedro e de Judas. Pedro, ele trai o Senhor e em seguida ele chora muito e fica muito triste, fica de forma amarga a sua vida e ele se arrepende. Mas o remorso de Judas, ele vai se enforcar. Por quê? Ele não volta atrás, ele não vai pedir perdão para os apóstolos, às autoridades. Ele fez de errado, fez mesmo, não tem mais volta, ele não se arrepende, ele se enforca, ele encerra a sua vida. Então, não houve um arrependimento, houve um remorso. A pessoa que está arrependida não se enforcará, mas buscará a Deus em súplica por perdão. Ela o buscará e se jogará nas misericórdias de Deus, que está falando aqui o autor. Então, a diferença entre remorso e arrependimento. O arrependimento, ele sempre traz na pessoa uma tristeza pelo pecado, de verdade, não quer cometer mais. Mas o remorso sempre tem aquela saudade do que cometeu. E é ruim o cristão sentir remorso, ou só um pesar do que foi feito, mas não foi tão grave também não, né? Quer dizer, se pudesse fazer de novo, eu faria, esse é o remorso. Se eu pudesse fazer tudo de novo, mas não sofrer consequência, eu faria. Então essa é a diferença. Infelizmente, o arrependimento não tem sido pregado nas igrejas. O que? O crente ele comete coisa errada na igreja, ele deixa lá a sua sequela, a sua mazela, vai para outra e jamais ele se arrepende. Então ele encerra o assunto lá, ele acha que encerra, vai embora, não volta atrás, e isso é remorso. Sente uma culpa, mas não é o arrependimento que volta atrás, que fala com a pessoa, restitui o que a pessoa precisa ser restituída, que é o perdão, que é a honra. Então, o tipo de arrependimento que Deus traz para a pessoa de verdade, ele conduz a pessoa à busca de perdão, à reconciliação com Deus e com o próximo. Então é isso que devemos ter de fato, uma vida de permanente arrependimento pelos pecados cometidos, e pela graça de Deus podemos ouvir que estamos perdoados e tudo o que precisamos fazer é prosseguir e não voltar a cometer o mesmo pecado. Que Deus abençoe. Até a próxima.